Olá, queridos, paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida. Hoje, terceiro dia, estamos juntos aqui mais uma vez, quarta-feira, 18 horas, na viração do dia, para aprender ainda mais da palavra do Senhor. E ao longo dessa semana nós estamos falando do Salmo 66, um salmo lindo, maravilhoso, fantástico, né? Onde a maioria dos historiadores e teólogos atribuem a Davi, e nós, né, estamos aqui nos deleitando, né, desse salmo, estamos salmodiando aqui juntamente, né, com o autor desse texto para aprender ainda mais aquilo que Deus, né, para as nossas vidas e aquilo que Ele faz também. Bom, ontem nós vimos dois versos que vão falar, né, do poder de Deus, né, desse poder temível, né, que pelos inimigos, que os inimigos devem temer o poder de Deus e rastejar diante dele. E também continuamos falando da adoração em forma de música, que é aquilo que, na verdade, esse texto propõe, né? Mas não que a música seja a única forma de adoração a Deus, mas que nós estamos falando de uma poesia, estamos falando de uma música, estamos falando de uma canção, e de uma canção de louvor, e essa canção de louvor, ela glorifica a Deus, e por isso ela tem toda uma estrutura. Nós vamos ver, por exemplo, depois do versículo 4, que há uma pausa, né? E você vai ver aí na tua Bíblia também que existe essa pausa. Essa pausa é uma pausa que a música exige. Então, o compositor dessa música e dessa poesia, ele já fez com essa estrutura. E aí, hoje nós vamos ver o versículo 5 e o 6, que vão dizer assim, olha, venham e vejam o que Deus tem feito. Olha só, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Isso é importante, porque ele fala aqui no tempo presente, ele fala assim, olha, venham e vejam o que Deus tem feito. Ponto, nós estamos falando de um tempo presente. O salmista aqui, ele está falando daquilo que Deus está fazendo naquele momento da história, né? Enquanto ele está vivendo, enquanto ele está ali escrevendo e adorando a Deus. E aí ele vai falar assim, olha, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele não trouxe aqui uma ideia temporal, mas atemporal, né? O favor de Deus aos homens, ele é atemporal. Independe agora do momento em que está sendo escrito, mas ele está aqui fazendo uma constatação, né, de bênção, uma constatação de quem Deus é ao longo, né, do tempo. E aí no versículo 6 ele vai falar assim, olha, ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé e ali nos alegramos nele. Outra coisa que é muito importante, queridos, da tradição oral, né? O salmista aqui, ele usa exatamente a tradição oral através desse poema, através desse cântico, para dizer aquilo que Deus fez, para falar do feito de Deus, para falar de um milagre do Senhor. Esse milagre foi a abertura do Mar Vermelho, onde o povo, né, que você já sabe, né, já conhece a história, o povo lá do Êxodo, que está fugindo, que está saindo do Egito, quando o faraó vem com seus soldados, seus cavalos e suas carruagens atrás dele para pegar aquele povo e matar aquele povo, o mar se abre e o povo passa, né, sendo liberto de toda aquela maldade de faraó e dos seus soldados. Mas aí ele vai trazer isso daqui, essa informação, muitos anos depois, mostrando que essa tradição oral, nesse momento, ainda existia, fazia com que as pessoas conhecessem realmente as histórias do passado, saber de onde vieram, saber dos seus antepassados, saber o que Deus fez e os feitos de Deus. E aí ele traz aqui a ideia do temporal com o atemporal, para mostrar que Deus, ele é dono das eras, ele é dono do tempo, ele é dono de tudo. Então, irmãos, não importa o tempo que o salmista está usando, né? Se nós entendermos que Deus agiu lá antes do salmista nascer, enquanto o salmista estava escrevendo esse texto, e hoje, enquanto nós estamos aqui lendo e estudando esse texto, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É isso que ele está falando. Ele é dono do tempo, ele é dono de tudo. Então ele está dizendo que ele continua fazendo milagres. Por quê? Porque quando ele fala no verso 5, vejam o que Deus tem feito, venham e vejam o que Deus tem feito, é exatamente isso, né? Ele mostra que o mesmo Deus que agia no passado estava agindo naquele tempo.
E eu quero te encorajar a acreditar que o mesmo Deus que agia no passado, agiu naquele tempo, Ele age hoje e vai continuar agindo até a volta de Cristo, até para que nós até o dia que nós estivermos na glória com Ele, né? E Ele vai continuar agindo, sabe por quê? Porque estarmos na glória com Ele é um milagre, né? Então, assim, é a ação contínua de Deus na eternidade, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então, a ação contínua de Deus, ela é inerrante, ela não para, né? Ela não cessa, entende? Por isso que o guarda de Israel não cochila, porque ele vigia, né, o tempo inteiro. Ele nos vigia, Ele nos guarda, Ele nos cobre com seu amor e com seu cuidado, com seu zelo, o tempo inteiro. Ele vê todas as pessoas, Ele sabe onde nós estamos, quem somos e o que estamos fazendo, o que estamos pensando. Esse é o Deus. Esse é o Deus glorioso a quem nós rendemos honra, fama, glória, louvor, adoração, esplendor, exaltação. Esse é o Deus que nós servimos. Então, meus irmãos, o verso 7 vai dizer assim, olha, Ele governa para sempre com o seu poder. Os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Ele. A mesma questão que o verso 4 vai falar, ou melhor, o verso 3 vai falar com relação aos inimigos. Ele está falando, olha, Deus sabe de tudo, conhece tudo, está vendo tudo. Não se levantem contra eles, rebeldes. Aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não caminham com Deus, aqueles que não querem saber de Deus, pelo menos não se levantem contra Ele, porque só o fato de você não caminhar com Deus, você já está numa situação muito difícil. Quando você ainda se rebela contra Deus, piora ainda mais a sua situação, né? Eu não consigo ver, talvez, ficar ainda pior, né? Mas fique, irmãos. Porque estar longe de Deus já é um desastre na nossa vida. Imagina se rebelar contra Deus. Então, que os rebeldes não se rebelem contra Ele, não se levantem contra Ele. Então, esse é o versículo 7, e aí nós estaremos a partir de amanhã lendo os versículos 8, 9 e os próximos versículos para entendermos ainda mais aquilo que Deus está falando conosco nesse texto fantástico, maravilhoso. Eu estou sendo extremamente abençoado nessa semana, nesse tempo de poder estar aqui compartilhando e partilhando com você esse salmo. Espero que também tenha abençoado a tua vida, espero que esteja abençoando a sua casa, a sua família. E em nome de Jesus, amanhã estaremos juntos nesse mesmo lugar, aqui às 18 horas. Fica na paz e Deus abençoe.